E você está ligadinha no programa Esquenta Carnavalesco 2026 comigo mesmo, Enilson Taveira, aqui na Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo Kawaii e também pelo meu canal no YouTube, o Caboclo do Alagado. Hoje, bandas vão se apresentar aqui na cidade de Manaus com o incentivo, da Prefeitura Municipal de Manaus. Vai até o dia 29 de março aí, Teremos apresentações de blocos e bandas de rua aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. São exatamente 15 horas e 4 minutos, já estamos dando início aqui ao nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, Tivemos desde fevereiro, blocos e bandas de rua fazendo aí a alegria e a folia do povo aqui na cidade querida de Manaus, Isso é bom porque as bandas e os blocos de Manaus, ela agregam valores positivos, Além da contagiante festa, que irradia pelas cidades através dos blocos e também através das bandas, Traz aí geração de trabalho, geração de renda para muitas famílias aqui na cidade de Manaus. Além de espalhar aí, cultura através das bandas que trazem música, Trazem aí alegria para o povo. E essa grande interação que acontece entre o povo que vai se fazer presente nessas bandas e nesses blocos de rua na cidade de Manaus. As bandas, gente, tanto as bandas como os blocos, elas agregam fatores positivos, Essa interação, essa amizade que a gente faz entre as pessoas, a cultura, a tradição popular, que é muito importante, Um povo que não tem uma tradição popular, um povo que não tem expectativas, de educação, de cultura, de convivência social, é um povo que nem existe, Todo povo tem cultura, tem tradições, E as bandas e os blocos de rua, elas agregam fatores positivos, que é a cultura, a educação, a interação, a geração de trabalho, a geração de renda, que acontece aí dentro dos bairros através das bandas e dos blocos de rua, Hoje nós vamos ter, blocos aqui na cidade de Manaus. Tivemos na sexta-feira, o bloco dos estudantes lá na Universidade Federal do Amazonas. Tivemos também no dia 14 ontem, ontem sábado, o bloco do Malária. Tivemos também a banda da Rua Santa Isabel. E hoje é domingo, Hoje nós não vamos ter banda. Hoje nós... Rai Lúcia, seja bem-vinda. Paulo Henrique, quem está por aqui comigo, deixa eu ver aqui. Francisco Brito de Goiás, um grande abraço lá para Francisco e todo o povo de Goiás, tá bom? Taveira Eliaquim, um grande abraço, seja bem-vinda. Sueli Taveira, Ellen Taveira, seja bem-vinda. Ellen, um grande abraço. Maria do Nascimento, Maura Aredes, um grande abraço. Abimael Silva, Luiz Dias, Usa, Antônio, Wanda, Rita, Cássia, Gustavo, Jefferson, Maria Santos, Manuel, Marlais, quem mais está por aqui? JL Amaral. Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês.
Hoje aqui no nosso programa, né, Esquenta Carnavalesco Manaus 2026, onde nós abordamos aí, né, os assuntos sobre o carnaval, né, sobre as bandas, sobre os blocos de carnaval, blocos e bandas de rua, né? Tivemos na sexta-feira o bloco dos estudantes, lá na Universidade Federal do Amazonas, grande interação, participação, amizade florida, né? Geração de trabalho, geração de renda e essa grande história que fica, né, aí para o currículo dos estudantes, né? Você sabe, onde há festa, onde há interação, onde há bom comportamento, né? Cria-se uma amizade para toda a vida, né? Quando a gente vê aí com mais idade, olha, nós tivemos aí o bloco dos estudantes. Foi naquele dia em que nós nos encontramos. Você se lembra quando nós nos conhecemos pela primeira vez lá no bloco dos estudantes na Universidade Federal do Amazonas? Tá vendo? As festas, gente, as festas em si, elas trazem, né, pelo menos recordações para a nossa vida. Quando a festa é bem organizada, ela traz valores positivos, né? Além da educação, além da cultura, traz aí essa interação de amizade e também gera emprego e gera renda para todo mundo, né? Ou seja, a festa, quando ela é boa, ela agrega valores positivos. Inclusive, a Bíblia traz uma festa que eu gosto muito na Bíblia, né? Eu trago gravado dentro do meu peito essa festa. É a festa das colheitas, né? A festa das colheitas. A festa das colheitas é feita uma vez por ano, onde toda aquela comunidade que trabalha no campo, que planta, que rega, que colhe, que trabalha, ela tira um dia do ano, né, para celebrar, né, a festa da colheita, o povo todo alegre por terem participado do trabalho da plantação, de regar, de colher, e aí é hora de comemorar também, né? E aí se faz a festa da colheita, uma grande festa, um grande exemplo para todos nós, que festa ela tem um objetivo, né? Que é comemorar os valores positivos da vida, como é o caso da festa das colheitas, né? E aí nós temos blocos e bandas pela cidade de Manaus, né? Tivemos blocos e bandas de rua, né, no mês de fevereiro, e agora no mês de março também temos, né? Sexta-feira, dia 13, né? Inclusive sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 tivemos blocos de rua aqui na cidade de Manaus, que foi o bloco dos estudantes lá na Universidade Federal do Amazonas. Ontem nós tivemos duas bandas de rua, né? Foram as bandas, o bloco do Malária, lá na rua Manduri, antiga rua Chico Mendes, no bairro Zumbi dos Palmares 2. Tivemos também a banda da rua Santa Isabel, lá na rua Rubídio, no querido bairro da Vila da Prata, né? Hoje, domingo, nós não teremos banda hoje, tá? Hoje nós não teremos banda. Vamos ter banda no dia 21 de março, né? Dia 21 de março nós vamos ter aí 4 blocos. No dia 21 teremos 4 blocos. É o bloco dos paus moles, lá na rua Irmã Creuza Coelho, no bairro Zumbi dos Palmares 2. Vamos ter o bloco do Capim Cheiroso, na Avenida Rio Negro, no bairro do Mauazinho. Vamos ter o bloco Legionários na Folia, na rua Doutor Pegoraro, no Zumbi 1. E o bloco dos Sapecas, na rua Canário, número 77, no bairro Cidade de Deus. E esses são os blocos que vão se apresentar no dia 21 de março de 2026. QNRJCD, quero fazer amigos. Luiz Henrique, sim, obrigado pela participação de todos vocês. Alô, Chico Oficial. E aqui Sol Artesanal, um grande abraço. Taveiras Pintor Oficial, seja bem-vindo, Taveiras Pintor.
Obrigado pela participação de vocês, gente. Paulo Henrique, é tu, Paulo Henrique? Fala alguma coisa, Paulo Henrique, por onde tu anda? Paulo Henrique desapareceu, não falou mais, né? Tá com raiva de mim, Paulo Henrique? Conte as bênçãos aí. São exatamente 15 horas e 13 minutos na grande capital cabocla. O Carnaval 2026 aqui no mês de março. Bandas e blocos aqui na Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Tá bom, gente? Hoje, domingo, nós não teremos blocos, nós não teremos bandas hoje, tá bom? Só tô passando aí os dias que vão ter blocos e bandas aqui na cidade de Manaus, com incentivo da Prefeitura de Manaus. Boteguinha, obrigado pela participação. Andrix Luiz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pelos bastões luminosos, sejam bem-vindos, tá bom? Peço que você me siga aqui nas redes sociais, tanto no TikTok como no Kawaii. Peço que você também se inscreva no meu canal no YouTube, o Caboclo do Alagado. Obrigado, Gutequim Demerio. Interessante. Obrigado, um grande abraço. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Participe comigo, deixe sua mensagem. Eu vou estar lendo aqui durante o nosso programa. Tudo que o Papai do Céu faz é bom, né? Deus, o nosso Pai muito amado, Criador do céu e da terra, Ele que fez todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis, né? O sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, o mar, a floresta, os animais, e formou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus nos criou, né? E entregou tudo ao homem, né? Para que o homem submetesse todos os animais e elaborasse planos aqui para a terra, né? Ou seja, o homem é o ser superior aqui da terra, né? O Papai do Céu disse, quem manda aqui são vocês que mandam tudinho aqui. E o homem, né, tem o poder, tem a capacidade, tem a faculdade, tem a inteligência dada pelo próprio Criador, né, de submeter todas as coisas aqui na terra. Porém, contudo, entretanto, todavia o homem, né, quer sempre ser o cara, né, e aí pisa na bola, faz o que quer e muitas vezes transforma as realidades que eram para ser tão bonitas, né, transformam em realidades ruins, né, transformam o paraíso em pântano, transformam o belo no feio, transformam o colorido em cinza, ou seja, o homem, em vez de seguir aquele caminho que já está proposto por Deus, né, que é o amor, a caridade, a atenção, a acolhida, né, a paz, o homem transforma tudo isso num cenário de guerra, né? E a guerra hoje que o homem está vivendo em todos os sentidos na face da terra, né? Em todo canto que você anda, tanto aqui na cidade de Manaus, como em qualquer outra cidade do Amazonas, do Brasil, em qualquer outra cidade do mundo, o cenário de guerra está estampado, né? Quando não é uma guerra física, uma guerra biológica, é uma guerra fria, uma guerra civil, uma guerra onde os poderosos esmagam os mais fracos, ou seja, há uma grande desigualdade de classes, de raças, de cores, de cultura, de educação. Tudo isso por causa da própria ganância daqueles que não têm compromisso com a verdade, que não conhecem Jesus, que não se deixam envolver pelas ações do Divino Espírito Santo e muito menos obedecerem ao Criador,
que é Deus, aquele que submete todas as coisas ao seu poder, né? E aí acontece o que está acontecendo, né, aqui em Manaus. Impera o império da maldade, o império do mal, o império da descrença, o império de onde homens sem poder nenhum se sobressaltam sobre os outros, querendo dominar a massa, custe o que custar, né? Jogando por terra as verdadeiras crenças e as verdadeiras tradições deixadas pelo próprio Deus através da ação do Divino Espírito Santo e da presença viva e real de Jesus na face da terra. E aí, gente, acontece tudo o que está acontecendo. Quando o homem deixa o caminho da verdade, da paz, da justiça, do amor, da concórdia e da salvação, acontece o que está acontecendo em Manaus: roubos, falcatruas, latrocínio, narcotráfico e criminalidade de todos os tipos, né? Isso não acontece só aqui em Manaus, não. Inclusive, eu ia fazer uma pesquisa essa semana, só que é tanto assunto, né? Tanto assunto que vem, que eu findei esquecendo, acabei lembrando agora, né? Tomara que eu não me esqueça, já estou falando, já vou me esquecer, ó. Sim, lembrei de novo, ó. Já tinha fugido, mas eu peguei de novo. Eu quero fazer uma pesquisa para trazer aqui dentro do nosso programa sobre o estado do Brasil que mais mata pessoas, que mais mata o seu cidadão. Ora, a Bíblia atesta que nós todos somos filhos de Deus, não é isso? Se todos nós somos filhos de Deus, nós somos o que um para o outro? Tão claro como o ar que eu respiro, tão claro como a manhã que se levanta, tão claro como eu... Mais alguma coisa, nem me lembro mais a música. Gente, a Bíblia atesta que todos nós somos irmãos. Olha que maravilha, né? Que descoberta maravilhosa é essa? Dá vontade da gente sair correndo por aí abraçando todo mundo. Meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vinda, né? Nós somos irmãos, está na Bíblia, a Bíblia que está falando, e eu não sou doido, né? A Bíblia não está dizendo isso. Somos todos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai, que é Deus, o Criador do céu, da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Alô, espaço campestre, espaço, né? Espaço campestre, toque alguma coisa, vou tocar outro dia. Glênia dos Reis Pereira, gosto muito. Quem mais está por aqui mandando mensagem? Andrix! Obrigado, Andrix, é lá de São Paulo. Um grande abraço, né? Para os nossos irmãos de São Paulo. Inclusive São Paulo, né? Era rebelde. Rebelde, foi um dos maiores rebeldes que pisou na face da terra, foi São Paulo apóstolo, né? Zeloso na palavra, conhecedor fiel do Antigo Testamento, da Torá. Tinha a Torá gravada na testa, no peito e na alma, né? Como ele dizia, eu sou fariseu, eu sou zeloso guardador da Torá, da palavra de Deus, né? São Paulo era o cara, né? São Paulo era oficial, né? do exército romano, oficial do exército romano. Ele tinha 600 soldados sendo comandados por ele, né? E aí ele perseguiu os cristãos, né? Os cristãos, aqueles que aceitaram ser guiados pela ação do Espírito Santo através de Jesus Cristo Senhor, que é nosso irmão e filho do Papai do Céu. Tá bom, gente? Aí São Paulo, né, era rebelde.
aprovou a morte de Estevão, estava presente, né? E não fez nada para evitar a morte, né, dele. E aí prendia os cristãos, mandava matar os cristãos, até que Jesus disse: basta, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? É difícil para ti recalcitrar contra o agrilhão. Senhor, quem és tu, Senhor? E já caiu do cavalo na estrada de Damasco, né? Aquela grande luz que é Jesus. Luz que ilumina. Tem aquela música do nosso cantor e compositor brasileiro internacionalmente, né? Como é o nome dele? É o Roberto Carlos, né? A luz que me ilumina, né? Apareceu aquele grande clarão na estrada de Damasco, derrubou Paulo do cavalo, né? E ali teve São Paulo e Jesus tete a tete, né? Paulo, Paulo, por que tu me persegues, cabra? Senhor, quem és tu? Paulo, é difícil para ti recalcitrar contra o agrilhão. Senhor, por que tu me persegues, Paulo? Paulo ficou cego, acreditou no Senhor Jesus, que apareceu para ele na estrada de Damasco, se converteu. Foi preciso ir à presença do curtidor de pele, né? O Ananias, que o curou da cegueira, e Paulo se tornou, né, mundo afora, o maior pregador, né, o maior apóstolo de Jesus na pregação, né? E hoje quero mandar um grande abraço, né, para todo o povo querido lá do estado de São Paulo. Eu sou Nilson Taveira, estou ao vivo aqui pelo meu programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus. É que nós ainda estamos aqui com carnaval de rua em Manaus até o dia 29, né? Com incentivo da Prefeitura de Manaus. Aí depois do dia 29 a gente encerra esses programas de sábado e domingo, que são os programas Esquenta Carnavalesco. Tivemos banda e blocos na sexta-feira 13, tivemos bandas e blocos ontem, sábado, né? Hoje, domingo, não vai ter banda, tá bom? Só vai ter banda e bloco dia 21 de março, tá bom? Dia 22 de março também tem bloco, dia 28 também tem bloco e dia 29 também tem bloco, tá bom, gente? Eu estou aproveitando aqui o espaço para falar sobre a criação de Deus, onde nós, seres humanos, somos o ponto alto da criação, né? E aí o homem precisa pensar: por que eu sou o ponto alto da criação de Deus, né? Se o homem conseguisse fazer essa pergunta, muita coisa vai mudar, né? E aí o homem se acha o cara, se acha maior do que qualquer outro, né? E Deus atesta que nós todos somos irmãos. Jesus diz: o meu Pai e o vosso Pai. Ou seja, Jesus nos outorga como irmãos dele, filhos do Pai dele, que é Deus. Se nós todos somos irmãos, nós todos somos iguais, temos os mesmos direitos, porém os mesmos deveres, tá bom? E aí o que está acontecendo, né? O homem, com a sua soberba de querer ser melhor do que os outros, pintam e bordam um cenário totalmente fora dos padrões da vontade de Deus, que é esse cenário que nós estamos vendo, o cenário de guerra, né? Um cenário de guerra onde prevalece o tráfico de droga, a prostituição, a mortandade generalizada de todo tipo, enfermidades, latrocínios, guerras, né? Pestes e etc, 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 causado por cabeças que não conhecem a verdade, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus e que não se dão à ação do Divino Espírito Santo. E está aí como está o mundo: guerras e rumores de guerra, né? Fica esse cenário pintado, né? Onde a qualquer momento
um cabeça de bagre desses que está no poder joga uma bomba atômica e acaba com tudo, né? Como é o caso da Rússia, o caso da China, o caso da Coreia do Norte, né? E outras nações de abestalhados que fizeram aí armas e bombas nucleares que a qualquer momento eles podem explodir o planeta Terra todo, né? Esse é o cenário que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta, um cenário de guerra, né? Não podemos mudar mais a história, até porque a história já foi contada e escrita, e o próprio Jesus já atestou, porque ele sabe de tudo, que o homem trilharia, né, por essa via sem volta das guerras. Poderia ter tomado o homem outro caminho? Sim, poderia o homem ter tomado outro caminho, um caminho de fraternidade, de amor, de perdão, mas o homem quis trilhar o caminho da superioridade e da guerra, né? Está na Bíblia o próprio exemplo que o Senhor Jesus deixou. Ele saiu para ensinar as outras pessoas. Ele saiu para mostrar que nós temos um Deus e que esse Deus é o nosso Pai, que todos nós somos irmãos. Jesus saiu para ensinar que nós todos pertencemos à mesma comunidade dos filhos de Deus. Jesus saiu curando aqueles que precisavam ser libertos de doenças. Jesus curou os enfermos. Jesus libertou os cativos dos demônios. Jesus expulsou demônios. Jesus curou paralíticos. Jesus sarou os doentes. Jesus ressuscitou mortos. Jesus deixou ações vivas, ações concretas no dia a dia, dentro das comunidades, no meio do povo, para nos ensinar que todos nós somos iguais, que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E aí vem o homem fazendo várias comunidades de todo tipo, de toda espécie, que não cultuam o verdadeiro Deus como Pai, que não cultuam Jesus como o suficiente Salvador da nossa vida, e comunidades que não se deixam ser conduzidos pela ação de Deus através de Jesus e do Divino Espírito Santo. E fica aí um grande cenário de abestalhados fazendo o que bem pensam na cabeça, né? E aí o mundo fica do jeito que está. O povo todo abobalhado, correndo de um lado para o outro, correndo atrás de migalhas, muitas vezes sem saber nem o porquê, e um bando de abestalhados dominando outros abestalhados. E está na Bíblia, são cegos guiando outros cegos, e que ambos cairão dentro do buraco, né? E que buraco é esse? É o que nós estamos vendo aí, esses cenários de guerra, né? Hoje o Brasil é uma cidade de narcotraficantes. Hoje os terroristas tomam conta do Brasil. E tá tudo legal, tá tudo bacana, tá tudo tranquilo, que nem a cantiga do Seu Grilo. É o grilo cantando o dia todo no nosso ouvido, zumbizando o dia todo no nosso ouvido, mas tá tudo legal, tá tudo bacana, tá tudo tranquilo. Estão entendendo como é que está a situação? Pela falta de Deus na nossa vida, o homem transforma um lindo paraíso feito por Deus para nós em um cenário de horror, de guerra. É o que nós estamos vendo aí, né? Não está pior
não está pior, porque ainda Deus tem piedade da humanidade, e temos os prós e os contras, né? Que estão ainda aí se degladiando numa guerra, né? Que é o caso dos aliados do bem contra os aliados do mal, numa guerra frente a frente, né? Exemplos não nos faltam, onde qualquer lugar que a gente chega procurando ajuda, só encontramos pessoas endemoninhadas tomando de conta dos setores principais da sociedade, pessoas que nunca ouviram nem falar na existência de Deus e que querem comandar toda uma sociedade, todo um povo, sendo ele que precisa de ajuda, querendo ajudar um povo que precisa de ajuda. E aí fica ele sem ajuda e o povo sem ajuda. Nesse caso, toda uma nação, todo um povo se transforma numa nação de pessoas inculturadas, né? Aculturadas, que perdem seus próprios valores, suas tradições, suas crenças, e o povo fica aí um povo de abobalhados, né? É o que está acontecendo no Brasil, um cenário de guerra silenciosa, onde os mandatários de todo o poder são pessoas que deveriam estar sob a guarda do Estado, que é o caso do STF. O STF do Brasil é uma corja de bandidos. O presidente que está aí no Brasil é um bandido. O Senado Federal é composto, pela sua maioria, de bandidos. A Assembleia Federal é composta, na sua maioria, por bandidos. Aí nós temos, né? Foi até tirado do ar. Aí nós temos quase eu perco o raciocínio aqui da minha fala, né? Nós temos governadores bandidos, nós temos deputados estaduais bandidos, nós temos prefeitos bandidos, vereadores bandidos, eleitos por um povo bandido. Me tiraram até do ar aqui do Kawaii, né? Mas não tem problema não, ainda estou no ar aqui pelo YouTube e estou ao vivo ainda pelo TikTok, tá bom, gente? Então é isso que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil não, é no mundo todo, né? E aí, né, o próprio Deus se encarrega de colocar aliados para ajudar esse resto de Israel, né? Como diz a Bíblia, o resto de Israel, que teima em subsistir, para que se prolongue mais o tempo do homem nesta terra, para que alguns possam se converter, né? Coisa que não é fácil. Conversão não é fácil, tá bom, gente? Conversão não é fácil. Alô, Elisa Taveira, seja bem-vinda. Mila Mila Oficial, seja bem-vinda, Mila Oficial. Quem tá por aqui? Putz e Fran. Quem mais está por aqui? Obrigado, Putz e Fã, um grande abraço, Deus abençoe. Vamos compartilhar, gente, a live que tá boa, né? São 15 horas e 37 minutos. Daqui a pouco eu faço o repeteco das bandas que vão se apresentar, os blocos, né? No dia 21 e também no dia 28 e 29 de março aqui na cidade de Manaus. Daqui a pouquinho, ainda são 15h37, ainda tem um tempinho aqui pra gente conversar. Obrigado, Putz e Fran, pelas curtidas, um grande abraço.
Bora curtir, gente, a nossa live para crescer a nossa live. Faça que nem o Putz e a Fran, que estão compartilhando a live, que estão curtindo a nossa live, tá bom? O cenário é de guerra, né, no Brasil. Hoje nós somos o número 1 em país que mata mais cidadãos do seu próprio povo, é o Brasil, tá? Eu não estou falando isso por falar, eu estou falando pelas minhas pesquisas, né? Você pode entrar aí na ONU, Organização das Nações Unidas, e pedir lá, país mais assassino do mundo. Primeiro lá é o Brasil, primeiro, né? E tá difícil outro país derrotar o Brasil, porque são 45 mil assassinatos todo ano no Brasil. Imagine a coisa dessa, 45 mil pessoas morrem assassinadas no Brasil todos os anos, porque caiu, esse índice caiu, mas nós já chegamos a 70 mil mortes, 70 mil mortes por assassinato no Brasil por ano. Esse era o índice, 70 mil mortes por assassinato por ano. Agora caiu pela metade, quase pela metade, né? Já estamos em 45 mil mortes. Caiu bastante, né? Caiu 30 mil, né? 25 mil, caiu 25 mil mortes. Mas nós chegamos a ter 70 mil mortes de forma violenta no Brasil por ano. Caiu para 45. Alô, Micael Gomes, seja bem-vindo, um grande abraço. Gente, são exatamente 15 horas e 40 minutos. Meu programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, né? Venho trazendo blocos e bandas apoiadas pela Prefeitura de Manaus que vão se apresentar ainda, né, nesse mês de março até o dia 29 de março, né? Aí depois a gente encerra esse programa, né, que é tempo de carnaval. A gente encerra o programa, continua com as nossas a gente continua com a nossa programação normal. E aí qualquer coisa a gente pode voltar a qualquer momento, né, para qualquer eventualidade. Mas já fica certo que dia 29 a gente encerra as atividades do programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, né? Até porque o último bloco vai ser no dia 29 de março, que é o bloco Amigos do 19, lá na Rua Castro Alves, sem número, no Armando Mendes, tá bom? São 15 horas e 41 minutos aqui na grande capital Cabocla. E aí eu tô falando, aproveitando para falar sobre esse tema, né, que é um dos temas mais lindos que eu gosto de falar, que é da iniciativa do Papai do Céu em criar a terra, o céu, a terra, criar tudo que existe na terra e formar o homem à sua imagem e semelhança, que somos nós, né? Tudo isso foi nos dado para o nosso bem e infelizmente ainda tem pessoas que querem usurpar o poder a qualquer custo, né? Até porque, gente, isso é outro assunto, mas eu vou tocar logo, né? Até porque o poder, a pessoa precisa entender o que é o poder, né? Você que está me ouvindo, você sabe o que é o poder? Para que serve o poder? Está na nossa Constituição, estudei a Constituição. Todo poder emana do povo, com o povo e para o povo. Será que dá para entender uma coisa dessa? Aí a pessoa que é o poder é para ficar rico, para dar ordens, para roubar o dinheiro público, para mandar matar, para roubar, para fazer tudo que é ilícito, né? É que a gente vê, né? Aí a pessoa
consegue aí meter o 7-1 no eleitor e consegue se eleger a um cargo, né, eletivo, e aí mete a mão no dinheiro público. O cara não tinha nem cueca, igual eu, né? Que eu acho que eu tenho umas 3 cuecas. O cara não tem nem cueca. Aí mete o 7-1 no cara, engana, né? Engana. Porque você vê aí, os caras vão para televisão, vão para os rádios. É porque o povo precisa de mim, o povo precisa de uma pessoa que nem eu. E aí o povo cai na corda, vota no cara. Quando o cara se elege, peia no rabo do povo, rouba o dinheiro do povo e some, não tá nem aí pro povo. Mete a mão no dinheirama mesmo, né? E aí faz daquela quadrilha, né? Faz uma quadrilha, né? Em cada canto do Brasil, aquela quadrilha já preparada para onde ele manda o dinheiro do povo, né? E ali eles vão se banquetear, repartir o dinheiro, e o povo fica, como todo mundo sabe, né? Daquele jeito, né? Só olhando, só cheirando, né? Desse jeito, né? E aí o que acontece quando uma pessoa que não sabe o que é o poder consegue ser eleito aí, né? Vamos falar poder político, né? A pessoa consegue se eleger, toma o poder para si e aí quer se tornar um faraó e chicotear todo mundo, né? Quando isso acontece, presta atenção, vou enumerar aqui algumas coisas. Quando o cidadão engana o povo, consegue se eleger aí um governador, por exemplo, o governador, e aí chicote no povo, rouba o dinheiro do povo, o povo fica ao léu, sem nada, né? Aí o povo fica com a família desestruturada, né? O pai sem trabalho, muitas vezes vai até roubar, e aí vai preso para a penitenciária, a família fica órfã, a esposa do trabalhador que foi preso, aí ela já casa com outra pessoa, né? Porque é de lei, né? A pessoa precisa se satisfazer sexualmente, é o impulso natural do ser humano. Os filhos se tornam trombadinhas, usuários de droga, ladrões, assassinos e vão para a cadeia. As filhas, nos melhores do caso, se tornam ladras, porque vão ter que roubar para se alimentar, ou se tornam prostitutas, e aí vão cometer latrocídios e vão presas. Esse é o cenário da cidade de Manaus, esse é o cenário do nosso Brasil. Alô, Griselda Taveira, seja bem-vinda. Deu sede, bebe água. Isso aí, deu sede, bebe água. Falar em beber água, eu vou até beber água, que eu não sei nem se meu microfone está ligado. Eu vou até dar uma olhada aqui, ver se meu microfone está ligado, porque eu nem olhei, olha. Tá ligado, são 15 horas e 46 minutos aqui na grande capital cabocla. Então é isso, gente. Nós precisamos saber o que é o poder, né? Nossa Constituição é clara. Nossa Constituição é explícita. Nossa Constituição abre o bocão. Todo poder emana do povo, com o povo e para o povo. E aí o cara não sabe o que é poder, ele pensa que poder é mandar em tudo, né? A pessoa precisa entender o que é poder. O poder, ela emana do povo. O povo é que vai, que é o supremo, é o povo. Mas é o povo, quando se fala em povo, gente, é um povo do bem. Não é esse povo de ladrão, de assassino, de narcotraficante. O povo é uma coisa, bandido é outra. Que fique claro. Quando se fala em povo, se fala em povo de Deus, povo que tem
o Criador como Deus. Isso é o povo. Ladrão não é povo, ladrão é criminoso, tá? Usuário de droga não é povo, é criminoso. Traficante não é povo, é criminoso. E todo criminoso tem que ser tratado ao rigor da lei. E aí precisa se ver o que diz a lei sobre o traficante, sobre o ladrão, sobre o maconheiro. Quando a pessoa comete o crime, ele deixa de ser povo para ele ser colocado ao rigor da lei. Então ele já perde até os direitos de povo, de pessoa. Então nós estamos tratando de povo, povo de Deus, povo que está caminhando na integridade. É esse povo, é desse povo que emana o poder. Não é do traficante, do ladrão, não. Esse povo está à mercê da sociedade e eles têm que ser enquadrados dentro da justiça, participar do que diz a justiça e depois se ressocializar e se reenquadrar à sociedade. Caso contrário, ficam guardados lá no rigor da lei. Então, traficante não é povo, ladrão não é povo, bandido não é povo. Povo é o povo de Deus, da onde emana todo o poder. E está escrito na nossa Constituição. Quando a Constituição Federal diz todo o poder emana do povo, com o povo e para o povo, é o povo do bem, o povo de Deus, não é o traficante, a prostituta, o ladrão, não. Esse pessoal aí são pessoas que estão sob o jugo da justiça, eles já perderam os seus direitos constitucionais. E aí, se eles forem ressocializados no povo, eles têm que seguir o padrão do povo e não querer impor suas próprias convicções e leis, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Os bandidos querendo colocar o que eles acham que é certo para eles e não para o povo. E aí o poder cai por terra. E aí nós vamos ter governadores bandidos aliados com crime organizado, com narcotráfico e todo tipo de crime, que é o que acontece no Amazonas. Entendeu? E aí povo é o povo de Deus, não é maconheiro, não é traficante, não. Esses aí estão sob o jugo da justiça, eles perdem o direito constitucional até de existência na sociedade, porque eles precisam ser ressocializados segundo a nossa Constituição. O povo é o povo do bem. É desse povo do bem que emana todo o direito, todo o poder. É desse povo, não é do traficante. Aí vem o seu traficante querer mandar na sociedade, vem o seu traficante querendo dar ordem para os homens da justiça, e aí vem o seu traficante querer sentar nas cadeiras, nas cátedras das nossas instituições municipais, estaduais e federais, como está acontecendo aqui em Manaus, como está acontecendo no nosso Amazonas e no nosso Brasil, bandidos e bandidas se sentando nas cátedras dos homens de bem e querendo usurpar o poder que é do povo. Se eu, como homem de bem, me coloco à disposição do povo, eu vou estar à mercê do povo, porque é do povo que emana todo o poder. É do povo e com o povo e para o povo todo o poder. O poder não está comigo, o poder está com o povo de bem, não é com bandido, eu já falei, né? Não é. O poder não está com bandido. Bandido é o rigor da justiça. E se eles se comportarem ao rigor da justiça, comprovarem, né? Aí eles vão ser ressocializados, e aí eles têm que se enquadrar no modo do povo, e não querer enquadrar o povo no modo deles. É do povo de bem que diz a nossa Constituição. Todo o poder emana desse povo. Todo o poder emana com esse povo. Todo o poder emana para esse povo.
Aí o cara quer o poder para ele, o povo vota nele, ele quer e tome lambada no povo, e tome roubar o dinheiro do povo, que está acontecendo aqui no Amazonas, né? E tome roubar o dinheiro do povo, aí uma grande desestruturação generalizada. Todo tipo de problema social começa a existir na sociedade, porque perde o controle. Aí nós temos traficantes governador. Ninguém está vendo isso, né? Ninguém enxerga isso. Vereador traficante. Prefeito traficante. Deputado estadual traficante. Governador traficante. Deputado federal traficante. Senador traficante. Misericórdia. Até presidente da República envolvido com narcotráfico internacional e todo tipo de criminalidade. Pode, Arnaldo, uma coisa dessa? Pode, Arnaldo? Me diz, Arnaldo. Não pode, gente, não pode. Todo crime, todo criminoso precisa ir para o rigor da justiça. Para a justiça. Ele perde todo tipo de direito constitucional, menos o direito de ser julgado, né? O sagrado direito de ser julgado, de se autodefender, de ter um advogado, a rigor da justiça. Agora, bandido, criminoso, assaltante, latrocida, traficante, querer o poder para ele, como está acontecendo no Amazonas, não pode. Não pode. Aí, não, mas está escrito na Constituição, todo o poder emana do povo, com o povo e para o povo. Sim, o povo do bem, o povo de Deus, o povo que precisa da justiça e do amparo social do Estado. Não os traficantes, não os ladrões, não os latrocidas, não os narcotraficantes, não esses terroristas que estão tomando conta do Amazonas hoje. Como eu disse, bandido é bandido, povo é povo. É o povo do bem. O povo do mal tem a justiça para cuidar deles. Aí querem generalizar o povo do bem com bandido. Não, aí mistura tudo. Não é assim não. Bandido é bandido, o povo é povo. E aí elege-se esses canalhas que são bandidos e traficantes, narcotraficantes, como políticos, né? E eles só fazem o que? Desestruturar a sociedade e afanar o dinheiro do povo. Como eu disse, pessoas que não tinham nem cueca estão bilionários roubando o dinheiro do povo. Até porque, gente, um homem do povo, né, um homem do bem, que se elege, ele entra pobre e sai pobre. Porque ele tem consciência de que o dinheiro que ele vai administrar não é um dinheiro dele, é o dinheiro da sociedade, do povo, para fazer o bem para o povo, porque ele é o representante do povo. E ele não está ali para roubar o dinheiro do povo. E outra coisa, ele tem noção de que ele vai ter o saláriozinho dele todo mês, e que aquele salário dele é o suficiente para ele ter o sustento dele, da família dele. Agora você imagina, um deputado ganhando 40, 50 mil por mês, mais 1 milhão todo mês para gastar com os seus funcionários, mais não sei quanto para passear, e carro, e mansão, e tudo isso à disposição, e o cara ainda roubar o dinheiro público. Aí não dá, gente. Entendeu? Porque acontece tudo isso que eu falei, uma grande desestruturação na sociedade. Todo tipo de caos e problemas sociais acontece quando se vota nos políticos que estão aqui na cidade de Manaus. É isso.
Políticos que foram eleitos para fiscalizar os trabalhos e o dinheiro do Estado não aparecem, ninguém vê. Só é coquetel, só é reuniões, só são festa e prestação das contas, dos trabalhos, dos serviços e do dinheiro público, ninguém vê. Vereadores que são eleitos para fiscalizarem o prefeito e os trabalhos do prefeito e onde o dinheiro público está sendo colocado, ninguém vê. Os políticos de Manaus só aparecem em tempo de eleição, são eleitos e ninguém sabe. Tem vereador que eu nem sabia que o cara era vereador aqui em Manaus, que não aparece. Tem deputado estadual aqui em Manaus que eu ainda nem sei que o cara foi eleito deputado estadual, porque o cara não aparece. Tá entendendo? Se um cara desse que foi eleito não aparece, não tem uma rede social e não presta conta do trabalho dele com o povo, misericórdia, que representante é esse? Porque hoje, antigamente eles enganavam o povo na cara de madeira, mas hoje todo tipo de rede social, o cara não tem um WhatsApp, o cara não tem um Facebook, né? O cara não tem nenhum tipo de rede social para dizer, olha, hoje eu estive com o governador, eu estive perguntando do governador por que ele comprou um respirador de R$200, que custa R$200, e na nota fiscal está dizendo que cobraram R$115 mil por um respirador. E aí ninguém vê esse tipo de trabalho. Ou seja, os caras estão ali comprados, né? A gente não sabe nem quem são esses caras. Se alguém me perguntar, Nilson, você conhece algum desses vereadores? Você conhece algum desses deputados estaduais? Não conheço nenhum que diga assim, eu já vi, eu conheço um trabalho. Não conheço nenhum, não sei nem de onde vieram, só sei que tem gente de outros estados que apareceram aqui 2 meses antes da eleição e foram eleitos, entendeu? Não conheço nenhum. Inclusive quando aparece um aqui eu digo, meu Deus, quem é esse cara aí? Deputado estadual mais votado do Amazonas. Pelo amor de Deus, nem sabia que o cara existia. Tá desse jeito. Ou seja, uma máfia da política, uma máfia da política no estado do Amazonas, virou máfia, né? Hoje o Amazonas, em termos de política, os partidos viraram máfia da política no Amazonas. Essa que é a verdade. Alô, Rosiane Alves, um grande abraço, seja bem-vinda. Li, por onde tu anda ali? Li, por onde tu anda ali? Ali de vez em quando aparece aqui, né? Dora Lopes, Miguel Lopes. Gente, já está terminando, já até terminou meu programa aqui. Eu vou ficar mais um pouquinho porque esse assunto, né? Eu ainda tenho que dar as bandas que vão tocar, né? Gente, então está acontecendo isso, né? Quando o povo que tem todo o poder vota, né, em bandido não é povo, gente. Bandido não é povo. Bandido é criminoso que tem que ficar à disposição da justiça. O povo é o povo do bem, o povo de Deus. É esse povo que precisa ser assistido pela sociedade, pelo Estado. É desse povo que fala a nossa Constituição Federal. Todo poder emana do povo, com o povo e para o povo, tá bom? Quando o povo, né, cochila e vota em bandido, como aconteceu aqui no Amazonas, os bandidos tomam o dinheiro do povo e o povo fica desestruturado, cheio de mazelas sociais que eu já falei, né? São exatamente 16h02 na grande capital cabocla. Alô, Conce Carvalho, seja bem-vinda. Carlos Moreira, Deusete Souza, Putz e Fran, muito obrigado, Putz e Fran. Deus abençoe, seja bem-vindo, né? Vou passar aqui as bandas que vão se apresentar no dia 21 de março de 2026, tá bom, gente? O Bloco dos Paus Moles na rua Irmã Creuza Coelho,
lá no Zumbi dos Palmares 2, o bloco do Capim Cheiroso, na Avenida Rio Negro, no Mauazinho, o bloco Legionários na Folia, na Rua Doutor Pecorano, no Zumbi 1, o bloco dos Sapecas, na Rua Canário 77, na Cidade de Deus. No dia 22 de março de 2026, nós vamos ter o bloco Cala a Boca e Chupa Logo, na Rua Piratini, no Zumbi dos Palmares. No dia 28/3 de 2026, o bloco Pota que parius, eu vou, lá na Rua Alecrim com Rua Erva Doce, no João Paulo II. O bloco Amigos do Puraquequara, na Rua 3, no bairro do Puraquequara. O bloco Tira Ressaca Rosas da Noite, na Rua Atlético Paranaense, na Cidade de Deus. E finalizando no dia 29/3 de 2026, o bloco Amigos do 19, na Rua Castro Alves, sem número, no Armando Mendes. O carnaval em Manaus é cultura, tradição e alegria que corre como rio, unindo bairros, famílias e amigos em festa e confraternização. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal, junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Carnaval com alegria e responsabilidade. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Eu disse 992097665 e fale comigo mesmo. É Nilson Taveira, a Rádio Informativo Web Brasil, levando informação, cultura e cidadania para toda Manaus e o Amazonas. Nosso programa Esquenta Carnavalesco de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva o nosso querido Papa Leão XIV, viva nosso querido São Francisco de Assis.